sabe que eu tenho paixão por ele, que é meu amigo querido, já esteve aqui no Todo Seu inúmeras vezes, cantando, conversando e, claro, arrancando suspiros. Com uma carreira absolutamente brilhante, de muita música e, claro, pontuando o rock and roll, ele hoje veio contar um pouco de sua vida e carreira para nós, que somos seus fãs de carteirinha. Eu estou absolutamente incluído nisso. Cantor, olha como é multifacetado o cara. Ele é cantor, compositor, intérprete, baixista, guitarrista, jornalista, deixa eu ver se me lembro mais uma coisa, ator. Bom, ele é hoje o astro do nosso papo. Eu estou muito honrado e feliz em receber nesse quadro de tamanha importância do nosso programa, que é o Conversa 2, meu queridíssimo amigo, talentosíssimo amigo, Paulo Ricardo. Obrigado, Paulinho, por ter vindo. Que coisa mais linda. Pelas palavras. Não, é pouco porque você é, porque você representa. Que é isso, para com isso. Olha, a gente se conhece há muito tempo e talvez eu possa até, de repente, puxar muito abraço. Amigo é suspeito, mas eu sei que as qualidades são todas compartilhadas por quem está nos assistindo agora. Sua relação com a música, por exemplo, eu sei que começou muito cedo. Você era um menininho. É impressionante, mas você curtia muito Toquinho, que eu acho o melhor violonista do planeta. Vinícius, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é amigo do meu pai, que você conhece. O papai que me apresentou o Vinícius, imagina. Maria Creuza. Fala desses teus inícios de menininho pra gente. Eu tive o privilégio de nascer e crescer numa época muito rica. O mundo passava por uma transformação. Eu me lembro de estar com o jornal de anteontem ou de ontem, o dia que mudou o mundo, né? Ali isso foi, acho que 67, o ano, por exemplo, de Sgt. Peppers, da Tropicália. Sim. E eu estava com 73, 10 anos de primeira comunhão. E 62, o ano que eu nasci, foi o ano do primeiro single dos Beatles, Love Me Do. Foi o ano do primeiro filme do James Bond, Dr. No. Foi um ano em que o mundo começava a tomar uma forma que, de certa maneira, ele ainda tem hoje essas características, né? Tá aí o Daniel Craig fazendo mais um filme do James Bond, de certa forma, Paul McCartney tá aí ainda levando a coisa dos Beatles à frente. Eles estão relançando agora o Magical Mystery Tour. Essa herança ficou, né? Já comprei. O marco deles está aí. Já comprei. Eu tô sempre lá visitando. E eu acho que a gente tinha, a paralelo a isso, no Brasil, uma cena muito rica. A bossa nova era muito fresca ainda. Eu cresci com alguns poucos discos em casa que, quando você é criança, você é uma esponja, né? Tudo que está à tua volta você absorve. Eu, sem nenhum tipo de critério intelectual, naturalmente, por simples gosto, eu escolhi alguns favoritos, né? Então eu tinha, naturalmente, esse grande clássico. É impressionante como algumas coisas da tua infância marcam profundamente, e é como se fosse um tipo de DNA que fica ali, né? E mesmo que depois, a partir dos 10, 11, eu tenha me tornado bitomaníaco e dali enveredado pro rock and roll. Bem-vindo ao clube. Que aí a gente começa a crescer, vem a adolescência, vem a puberdade, o sexo e tudo mais. A música passa a se associar a outras coisas e o rock é carregado de outros significados. Mas no começo, essa coisa desse disco particular, é um disco de capa branca, Toquinho, Vinícius, Maria Creuza, com interpretações belíssimas. Eu tenho o disco, é maravilhoso. Maravilhoso. E alguma coisa do Roberto Carlos, filme de aventura. E alguns discos de coletâneas, assim, aquelas coisas que tinham Nat King Cole. As big bands que eu sei que você gosta. Exatamente. Discos de coisas de casais, né, que cresceram ali nos anos 50, 60, que eu vi um pouquinho de tudo. Frank Sinatra, não sei o quê. T42, Sapore de Sale, aquelas coisas. Então, e aí, o que acontecia com a gente? A nossa geração via muita televisão, né? Os pais saíam, a gente ficava trancado em casa e era muito musical. Muito Gene Kelly, Fred Astaire. Então, aquele tipo de som dos musicais americanos ficou muito na nossa cabeça, mesmo que eu nunca tenha comprado um disco daquilo, né? E aí chega ali pelos 10, 11 anos, vem aquela coisa da bitomania. A gente já estava em Brasília, que era uma cidade muito estranha, muito peculiar, onde as pessoas eram divididas pela profissão dos pais. Meu pai militar do Exército,
E ali todo mundo já foi a primeira banda de rock, todo mundo ouvia Pink Floyd e tal. E eu comecei, foi ali a minha iniciação, ali eu vi meu primeiro show de rock, foi Rita Lee com Fruto Proibido, uma época, nossa, né, um clássico do rock nacional. E aí foi embora. Depois eu fui para São Paulo e aí a coisa começou a acontecer de uma maneira já fora de controle. Quando chega lá pelos 15 anos, a gente começa a perceber as coisas, as nuances políticas, e aí vem Tropicália, Chico, censura, ditadura, a gente começa a enveredar. Mas a beleza, a poesia, essa coisa intrinsecamente brasileira desse disco, mais do que qualquer outro, esses clássicos da Bossa Nova que está no nosso, né, na memória, na personalidade cultural de todo brasileiro, da Garota de Ipanema e tudo mais, isso aí é tão profundo em mim que eu não consigo separar uma canção de Vinícius, um Chega de Saudade, de um clássico dos Beatles. Não me parece uma coisa... Eu não consigo, eu não sou do tempo, como o Zé Ramos Chorão, o crítico, que conseguia ver esse tipo de xenofobia numa... Né, a marcha contra a guitarra elétrica. Isso me parece uma coisa totalmente fora de propósito. Porque crônica, no último nível. Era, para mim, é como se... Enfim, eu acho que naquela época começou o que hoje a gente chama de globalização. De uma maneira ainda incipiente e tal, mas hoje eu realizo isso. Eu estou fazendo show com a RPM, profundamente rock and roll, dentro daquela linguagem, com aquela intensidade, e de repente no outro dia eu posso estar fazendo um show com um toquinho, visitando aquele repertório, cantando num tom grave, suave, e é natural. Eu acho que a música se manifesta de maneiras misteriosas. Tá vendo quem eu gosto de você? Tá vendo por quê? A gente é brasileiro, né? Esse privilégio de sempre ter sido aberto a tudo, influências mouras, e o Baião de Luiz Gonzaga que está fazendo 100 anos. Eu acho que basta você ter ouvido aberto, sem preconceito, tem muita riqueza. Olha, aqui. Você estava falando da tua vinda para São Paulo, e eu vi um monte de fotografias suas ali, pequenininho ainda. Eu sei que você foi... Semana da Criança. Você foi um adolescente muito recluso. As pessoas podem não acreditar nisso, mas você foi. E eu queria saber como foi a chegada desse adolescente recluso aqui a São Paulo. Como é que foi isso? Olha, foi um momento de libertação, porque existe uma liberdade no anonimato das grandes cidades. É por isso que você vê... Por isso John Lennon lutou tanto para conseguir a cidadania americana, conseguir um green card para morar em Nova York. Nova York é uma daquelas megalópolis em que você vê, sei lá, um Harrison Ford, ou você vê o Woody Allen tocando num pub, você vê as grandes estrelas ali de jeans passeando tranquilamente numa loja. Elas querem essa coisa, né? O Bono pegando um táxi, as pessoas se misturam e elas vão buscar justamente essa sanidade, essa coisa normal de poder andar numa grande cidade, diferente de Los Angeles ou de Brasília, por exemplo, que são cidades onde você só vive de carro, que é uma coisa muito esquisita, né? E Brasília, por ter essa segmentação, tinha vindo do Rio de Janeiro, que é uma cidade absolutamente, né, privilegiada, aquela coisa do Rio muito peculiar. O carioca, a história toda do carioca, aquela coisa, aquela malandragem. Apesar de eu não me identificar com aquilo, eu estava no Rio, né? Não sabia o que era não estar no Rio. Eu cresci ali com a Globo, com a TV Tupi, passava sempre ali na Tupi, o Cassino da Urca, TV Excelsior, TV Rio, aquela cultura toda era muito próxima de mim, né? Geograficamente próxima. E com 10 anos meu pai foi transferido para Florianópolis, que é uma outra cidade também, com aquele ar, né? Aquela coisa deliciosa, uma cidade que eu moraria. E quando eu chego em Brasília é aquele choque, porque é uma utopia comunista do Niemeyer, dividido, um avião dividido em aqui é professor, aqui é diplomata, aqui é aeronáutica, aqui marinha, aqui é o exército. Aqui... Aí eu falei, que é isso, cara? Que loucura é essa? Aí você estava na janela, chegava o seu pai do trabalho, como as crianças chegavam da escola, num micro-ônibus do exército. Aí descia aquele monte de militar, tudo fardadinho, e todos iam para os mesmos prédios, iguaizinhos. E eu falava, que coisa louca isso aqui, eu quero ir embora daqui. Aí eu fiz concurso para o Colégio Naval, para tentar escapar. Passei, mas felizmente não precisei. Na verdade, eu era muito míope, eu não ia conseguir seguir uma carreira
brilhante na Marinha. Eu ia ficar ali no que eles chamam de intendência, aquela coisa chata. Mas eu consegui passar, que foi uma coisa... Você chegou aí para Angra? Não, eu fui fazer a prova e fui fazer o teste de saúde, né, o exame físico, e minha família toda de militares, e meu tio, que era de Marinha, falou, olha, ele entra, mas ele nunca vai ser um almirante, ele sempre vai ficar ali naqueles caras de óculos, né? Tá. E eu não estava nem interessado nisso, porque naquele momento meu pai já tinha sido transferido para São Paulo. Eu falei, eu não quero ir para o colégio naval, pai. Eu vou lidar muito bem com essa frustração, porque eu quero sair de Brasília, eu já consegui o que eu queria. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, era aqui que eu queria vir. Onde a Ipiranga encontra a Avenida São João, que é exatamente ali que tem um prédio de militares, é o edifício Duque de Caxias, que é exatamente em frente à Galeria do Rock. Ai, onde boa. Tinha o Museu do Disco. Sim. Que era ao lado da Siciliano. Então ali reunia os meus dois maiores interesses na vida, que era o rock e os quadrinhos. Então ficava ali. Mas a história das passarelas, você chegou a assim, no Rio eu fui modelo infantil. Não sei como isso chegou, da mesma forma que a música, né? Tinha uma professora que era amiga do Vanucci. Ele apresentava um programa infantil aos sábados à tarde na Globo e eu cantava o dia inteiro, eu ainda canto. Assim, no banheiro. Tá, o Augusto César que está falando. O Augusto César. Querido amigo. Ele tinha um programa que é muito vívido para mim, porque eu me lembro muito bem, fui nesse programa uma ou duas vezes, levado por essa professora que era, com minha mãe professora, e disse, olha, seu filho canta na aula o dia inteiro, naquela fase daquele jardim de infância que apareceu. E eu, dali, tive também esse convite para desfilar para uma confecção chamado Silhueta Infantil, e passei uns dos 5 aos 8 anos desfilando. Mas eu comecei a ficar inibido com aquilo. Era uma coisa de se trocar, todo mundo se trocando ali atrás, os meninos e as meninas, eu morria de vergonha. E eu parei com aquilo. E foi uma perda muito grande aquele incêndio nos anos 80 da Globo, que perdeu esse material aí, perdeu muita coisa bacana. E infelizmente isso aí a gente não tem nenhum registro. Mas em São Paulo eu me perdi e me achei. Eu ficava ali o dia inteiro vendo aquelas coisas importadas da Siciliano, aqueles discos caríssimos que eu não podia comprar do Museu do Disco, aqueles Dark Side of the Moon com pôster e adesivo. É lindo. 10 vezes melhor do que a porcaria da edição nacional. E comecei a frequentar uma loja de discos que trocava discos usados por novos, 2 ou 3 por 1, que era um lugar perdido naquela galeria absolutamente deserta, que ficava ali eu, o Kid Vinil, mais uns 2 malucos desocupados o dia inteiro ali, sem fazer nada. Eu tinha 14 anos. Se chamava Wobop Discos. E essa Wobop foi crescendo, depois que surgiu a Baratos Afins. E aquilo foi crescendo e depois chegou uma hora que aquilo virou a galeria do rock, é o que é hoje, uma galeria toda de pop, rock, skate, hip hop, reggae, uma coisa incrível. O Wobop cresceu, virou um selo nos anos 80, lançou bandas como Violeta de Outono, se eu não me engano. O Antônio Carlos, um deles, foi da produção do Faustão durante muito tempo. Enfim, o Kid Vinil é o Kid Vinil do Magazine, o Kid Vinil, grande comunicador que todo mundo conhece, e foi ali que eu comecei a fazer minha primeira banda. Estudei no São Bento, que era ali do lado. Sim. Encontrei meu primeiro parceiro de banda. Esse cara, que era baterista, eu indiquei para uma banda de cover do Deep Purple, que tinha já o Luiz Esquiavon como tecladista. O pessoal do Deep Purple, que está fazendo solo, está sempre aqui com a gente. Sempre vem aqui no programa. É verdade. Olha, eu tenho praticamente todos os vinis do RPM. E no RPM você estourou naquele rádio pirata, que para mim é emblemático, porque a primeira coisa que eu senti que era de importância, o texto era bom, era inteligente, o rock era bom. E ali você chegou, sei lá quantos discos vocês venderam naquela época, um baita absurdo, milhões, né? Foram 2.700 na época. Nossa, mas acho que a coisa mais legal é continuar vendendo. Como é que você encarou aquele sucesso, Paulinho, naquela época? Porque era gente... Olha, a gente não estava preparado para aquilo. O que era a vida de vocês? Era uma maluquice. Eu nunca vi nada igual. Com banda no Brasil, desculpa. Antes de RPM, depois da RPM, porque era uma doideira. Nós realizamos todos os sonhos. A gente, na verdade, ultrapassou
todos os sonhos. A gente nunca imaginou que a gente olha, pudesse... Olha que coisa mais Essa é uma homenagem àquela fase Sgt. Pepper's mesmo. E a gente conseguiu unir essa coisa que viria a ser chamada de boy bands, né? Que surgiu, na verdade, a gente tem que tirar, dar o mérito aos minutos, normalmente é uma coisa pejorativa. Boy band era de primeira grandeza, vai. Mas aí a gente acabou unindo esse negócio com uma banda de verdade, né? Então, de certa forma, a gente foi privilegiado por essa histeria, né? Essa coisa que, na verdade, é um pouco herança da bitomania, com um contexto de rock mesmo, claro, que pela primeira vez se tornava um movimento de massa no Brasil e não deixava de ser uma coisa underground, deixava de ser aquilo que a Rita Lee chamava de roqueiro brasileiro, sempre teve cara de bandido, né? Então a gente passava a ser um movimento de massa muito popular mesmo, e a gente conseguiu introduzir algumas coisas, algumas novidades que foram muito bem recebidas. Tivemos, claro, a sorte de ser a banda certa, com o material certo na hora certa. Eu tinha voltado de Londres, então estava muito bem informado. E você escrevia lá na revista Som 3, eu sei. Som 3 é engraçado, né? Outro dia eu estava vendo o Fantástico, estava lá o Bruce Lee vestindo uma sereia. O sonho da menina, e ele pondo o rabo da sereia. E ele era meu chefe, ele era meu editor na Som 3. Uma coisa que eu tinha sempre curiosidade de saber, essa música é emblemática, né? Olhar 43, o que te inspirou? Qual foi a inspiração daquele Olhar 43? Olha, uma música muito, muito, muito incrível, muito exuberante, muito contagiante do Luiz. O Luiz era um cara muito à frente de qualquer outro tecladista, e ainda hoje o Brasil evoluiu muito pouco em termos de teclados eletrônicos. Eu não sei se talvez a gente possa explicar isso com aquela canção do Tom e do Chico, O Piano na Mangueira, né? Sim. Porque a nossa cultura está muito baseada no violão. É um país relativamente pobre. A gente não tem na nossa cultura a coisa do piano, o acesso à música clássica, às óperas, e não é comum você vê um menino tá tocando piano. Então, o Schiavon teve a formação completa de piano clássico e tal. Então, passar como fã de rock, passar para os teclados eletrônicos, para ele foi uma coisa natural. Então, na época, ele estava com a sorte e nas mãos todo o pessoal da Holland, da Korg, e com um arsenal incrível, e a gente queria se situar naquele movimento que se chamava um pouco de tecnopop, outros chamavam de new wave. Sim. E a gente queria uma música bem dançante para se colocar naquela cena que na época se chamava de danceteria. Era uma coisa bem anos 80. Agora, em 1989, com o fim da RPM, você parte para uma carreira solo. Eu tremeria de medo. Mas suas canções foram temas de novelas, de filmes, de programa, com BBB, enfim. Como é que você consegue ser tão revolucionário? Paulinho, para mim você é revolucionário, mas é romântico ao mesmo tempo. Você é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. Eu não sei, olha, aquela história, quando eu vi o especial produzido pela Globo por toda a minha vida, eu disse, puxa vida. Aquilo foi emocionante. Os caras vão voltar. É verdade? Sim, meu raciocínio? Foi. A pesquisa começou em março. Foi quando o Ricardo Waddington me ligou e disse, olha, pela primeira vez nós vamos fazer por toda a minha vida sobre um artista vivo. E porque eles tinham focalizado até então Elis, Raul, Adoniran, Cazuza. E ele perguntou, tudo bem por vocês estão se falando, tem algum problema? Eu falei, não, a gente não está junto, mas a gente está se falando sim. Inclusive, em 2008, lançamos um box, uma caixa com 4 CDs e um DVD com toda a nossa história, lançamos um livro com toda a nossa história, Revelações por Minuto. A gente tá bem, tá muito tranquilo. Como é que foi voltar aos palcos de novo? Aí foi uma coisa que realmente... Em 2002 a gente fez um projeto com a MTV muito legal, muito bem feito, e aquilo era uma frustração muito grande, porque a gente trabalhou nos anos 80, de 84 a 89, e a MTV chega no Brasil em 91. Então a gente perdeu aquela parte da revolução dos anos 80 que começou nos Estados Unidos em 81,
Aqui no Brasil só começou em 91, então a gente perdeu aquela coisa toda do videoclipe, a gente ficou de fora dessa festa. A gente tinha uma frustração muito grande como banda. Mas em 2002 fizemos um projeto que realmente foi muito bem feito, direção da Romi, produção musical do Guto Graçamelo, ficou como a gente queria, com orquestra, foram 2 anos de show, mas novamente não entramos num acordo sobre a continuidade do trabalho inédito. E a gente combinou que nós só voltaríamos a bordo de um trabalho totalmente inédito de estúdio, porque já tínhamos feito, e muito bem feito, o disco da volta, né? Aquele revival que as pessoas esperam, com 6 músicas inéditas, o Big Brother, o tema do Big Brother, muito sucesso, tudo mais, muito legal, mas aquilo já havia sido feito. Então, quando a gente viu, não só veio o programa, né? Ao longo das entrevistas, você vê, eles começaram a trabalhar em março e o programa foi ao ar em novembro. Praticamente o ano inteiro produzindo esse programa. Quando a gente viu o programa, foi uma coisa... Olha, é muito louco você assistir ainda vivo, né? Com 40 e poucos anos, você assistir no meu caso, 2 atores te representando. Deve ser muito maluco. Porque tinha um menino que me fazia... Eu conheci o Escavão com 16 anos, então tinha um ator que me representava dos 16 até os 24 e um outro que me representava dos 24 em diante. E é uma coisa assim... foi uma coisa de uma precisão. Eles reproduziram cenas inteiras com figurino, Ezequiel Neves com trejeitos e Cazuza e cenas de shows. Foi incrível. Aquilo realmente deixou a gente emocionado. A gente falou, gente, como é que a gente deve isso ao público? A gente precisa tomar vergonha e... Incrível, emocionado. Eu estou me sentindo com sua presença, Paulinho, nesse quadro que... Esse marisco está emocionante também. Sabe esse marisco de quem é? É do Eudes Assis, esse bonitão que está aqui. Dom Eudes. É Dom Eudes. Tá bom, Rony. Do Orleans e Bragança, não. Bom é água com açúcar, essas coisas. Isso é muito melhor. Ele assina a cozinha do Vini Alphaville, que fica lá na Alameda da Araguaia, 1540 Alphaville, lá em Barueri. Convido a todos a ir lá conhecer uma cozinha contemporânea maravilhosa. Se você quiser conhecer um pouquinho dele mais, é só www.eudesassis.com.br. O Alphaville está se tornando um polo gastronômico, né? Exatamente. Vamos ver aqui, espero que tudo dê certo. Obrigado, Vai dar, muito obrigado. Tem sobremesa? Tem sobremesa, uma mousse de limão cravo, aquele limão amarelo, com merengue e um coulis de framboesa com cachaça. Vamos passar a mão, né? Bom, o programa acaba, mas eu continuo aqui com o Paulinho comendo e com essa sobremesa maravilhosa. Paulinho, Deus te abençoe. Obrigado, muito sucesso para você, cada vez mais, querido amigo. Rony, você sabe que você é uma avis rara na televisão, né? Eu sou teu amigo, por favor, a gente assistiu uma virada aí na TV com uma... Não só na TV, na mídia em geral, com um súbito interesse nessa cultura de celebridade que a gente não via antes, né? Então, a coisa caiu... Né, drasticamente de nível, com um interesse que me surpreende até pela vida pessoal das pessoas, e é uma fofoca, a fofoca tomou conta das coisas. Então, quando a gente vem num programa elegante, a gente se sente, né, privilegiado. Te agradeço, tenho certeza que teus telespectadores também agradecem. Obrigado, querido, de coração. O programa acabou de acabar, chegou ao fim, já estou com saudade, mas amanhã tem mais um programão como esse. Vai ser difícil, mas vamos conseguir. Noite maravilhosa. E eu espero você amanhã, tá? Vocês vão ficar agora com a Bonitinha, com a Flávia Domingues e o Hoje Tem. Beijo, até amanhã. Jornal da Gazeta. Informação com ética e opinião. De segunda a sábado, 7 da noite. Assista agora. Hoje tem.